Olá, estamos de volta para falarmos um pouquinho mais sobre Zero Igual. Agora é a terceira parte, terceira e última parte. E aproveito para te convidar para curtir aí, deixar o seu like. E aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar os dois links dos dois primeiros vídeos. Então vamos aqui falar sobre Zero Igual, que é médium de efeito físico. E para quem não acompanhou a primeira e a segunda parte, que é muito importante, pode tranquilamente na nossa página aí olhar. Exatamente. Lembrando que Zero Igual atendia em torno de 1.500 a 2.000 pessoas por dia. E ele era um médium que trabalhava também à noite no leprosário. Que na época, né, chegava caminhões e ônibus lotados de gente porque teve o surto da lepra. E com isso muitas pessoas doentes. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as curas de Zero Igual. E vamos começar então pelo médico de São Paulo, Ademir. Esse médico de São Paulo, ele teve uma filha que ela era muda e certamente ela trouxe uma cicatriz com ela em torno do próprio pescoço. E ele recorreu à Europa, Estados Unidos, a fim de procurando ajuda, né? Porque ele, no entender dele, ela teria uma possibilidade de falar e não ser muda. Então ele foi até o Zero Igual, chegou lá, se apresentou, explicou que ele não tinha problema nenhum e qual o motivo. Zero Igual olhou para ele e disse para ele: "Você se lembra do dia da sua formatura na medicina?" "Sim, me lembro." "Você lembra que você deixou então a sua noiva em casa e foi para a festa com uma outra menina?" "Sim, lembro." "E você lembra que você tem um anel de formatura que está escrito ali o nome da sua noiva, com quem você iria casar?" "Sim, sim." "Então, o que aconteceu com ela?" "Ela suicidou-se. Suicidou-se com um instrumento que cortou as cordas vocais. E ela retorna agora como sua filha, para que você então tenha todo esse cuidado com ela. É uma oportunidade que o Altíssimo está lhe dando de você fazer esse resgate." Então, muitas vezes, quando a gente fala da lei do retorno ou da lei da atração, poderia considerar os dois sentidos nessa situação aí. Então, isso demonstra as nossas reencarnações e as nossas atitudes, as nossas ações, que correspondem ao karma. E vamos falar agora sobre as pessoas que desencarnam. Como assim? Elas vão lá, estão mal, estão desenganadas pelo médico e na verdade elas vão desencarnar. Como que acontecia esse processo? 90% dos pacientes que frequentavam a casa espírita onde o Zero Igual trabalhava eram pessoas desenganadas, eram pessoas com problema de câncer. Então o que acontecia? Os espíritos eram muito organizados. Quando ele tinha que fazer uma cirurgia, ele colocava a pessoa de pé na parede, dependendo da cirurgia. Quando era só um tratamento, havia a receita. E no caso das pessoas que estavam desencarnando, quando ele ia se dirigir a elas, apareceu um prato prateado, cor de prata, sobre a cabeça. Zero Igual certamente não dava esse recado à pessoa que ela estava indo embora. Então ele encaminhava lá para os seus assistentes, que era no caso da Leida, e uma outra pessoa que trabalhava com ela. Então eles davam alguns textos do Evangelho para essa pessoa ler todos os dias. Pegava a fé da pessoa e usava ela de maneira positiva, dando a instrução através do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas Zero Igual ele foi estudado também por cientistas médicos da NASA. E ele recebeu a visita de um desses cientistas. E como que foi essa visita? Na verdade, eles eram dois médicos cientistas da NASA que tinham informações a respeito do histórico de Zero Igual no Brasil e já espalhado por toda a Europa. Aquilo foi uma coisa assim, foi
Eram as últimas notícias que tinham naquela época na Europa, e eles vieram então lá dos Estados Unidos para o Brasil. Vieram entre duas pessoas, e desembarcaram e foram para o Centro Espírita. Quando eles chegaram lá todo engravatado, arrumadinho, né, o Zé Arigó, que foi apresentado para o Zé Arigó, ele olhou para eles e disse para um dos médicos: você tem um linfoma no seu braço. Ele ficou muito surpreso, porque realmente ele tinha um linfoma que não podia ser operado para que não perdesse as articulações da mão, os movimentos. A princípio ele não era maligno, mas ele não queria operar por causa da região. Tinha ali um centro nervoso que ele não poderia mexer. E Zé Arigó, então, vai ao salão, onde estão todas as pessoas esperando atendimento, e pergunta para os caboclos lá: quem é que tem um canivete bem afiado aí? Choveu de canivete. Eu quero operar um americano descrente de tudo. Ele não acredita em nada. E ele pegou um canivete, trouxe, que ele usava aquele instrumento assim, sem limpar, sem nada, pegou o braço do cara, arrancou o linfoma fora, cortou e deu para ele levar para os Estados Unidos. E aí foi a nossa sacrossanta, porque não parava de chegar gente americano, NASA. E agora vamos falar um pouquinho sobre o caso do Vanderlei. O Vanderlei, ele tem uma história muito interessante, que foi aquele caso, que está no outro vídeo, da mãe que estava com a criança morrendo e que mostrou que a Leida, a secretária, estava almoçando ali ao lado. Vanderlei era um músico, já na época dele, lá tocava, tinha uma banda, ele era vocalista da banda, tudo, e que mais tarde ficou muito conhecido no Brasil, que é o cantor, também já desencarnado, que é o cantor Vando. Viu só? E vamos falar também sobre médium de transporte. No caso, lá no início da história de Zé Arigó, quando estavam todas essas equipes de médico presente, ele se fazia acontecer durante uma consulta com o paciente, ele transportava as infecções, as anomalias, os tumores para o corpo dele e vomitava em jornais, e esse material era coletado e levado então para um laboratório de patologia para investigação. Esse era o transporte que o Zé lá no início fazia. E imposição das mãos, onde essa imposição fazia com que desaparecessem as lesões da pele. Essa imposição das mãos, até hoje ela é muito importante, que nós somos totalmente energia em nossas mãos. Todas as vezes que nós oramos por uma pessoa doente, existe alguém que está ao nosso lado nos observando, sempre. Embora muitas vezes a pessoa não tenha um calafrio, mas aquele espírito está ali ao lado. Porque todos nós temos o tempo, nós não podemos amadurecer antes do tempo. Nós somos aquelas sementes que foram jogadas, umas floresceram frutas e outras não. Então não esqueçamos disso aí. E a imposição das mãos é o que o Arigó fazia. Depois de um dia inteiro de trabalho, muitas vezes sem almoçar, sem tomar café, desde a madrugada trabalhando, ele ia para o leprosário, no meio da mata, e põe as mãos, orava, e a lepra ia secando as feridas, tudo ia secando aqueles pacientes. Aqueles pacientes, então, praticamente um dia depois, estavam dando alta do leprosário, que havia um surto muito, muito, muito grande naquela época. E temos também aqui o que Chico Xavier falava, né? Se referenciando aos lugares aonde Zé Arigó realizava aí as suas curas, que era uma fornalha de energia. Então a gente, quando fala que a gente é energia, sempre, em todos os momentos, é isso, somos energia. E aí? O que falar sobre O que acontece quando o Chico Xavier foi visitar o Zé Arigó, ele estava preso. Ele estava numa prisão. E tem vários encontros com o Chico Xavier. E a secretária dele, a assistente dele, a Leida, ela levava desde o café da manhã, o almoço, lá na prisão para que o Zé Arigó se alimentasse e trabalhasse, porque ele não parava de trabalhar. Ele trabalhou durante todo o tempo que esteve na prisão, ele trabalhava praticamente dia e noite dentro da prisão curando pessoas. Que não adiantava, as pessoas vinham assim em multidões. E ele lá, ele ia trabalhando. E aí a Leida, todos os dias, pela manhã, quando ela vinha, ela trocava a cama. Porque na verdade ele não ficou na prisão, foi feita ajeitaram uma peça, uma parte para ele, ele ficava trabalhando ali. Datilografando as receitas, ele mesmo fazia tudo isso aí. E o que aconteceu é que a Leida perguntou ao Chico Xavier
é que ela, olha, eu coloco o lençol branco, um algodão, um lençol limpo, e eu chego aqui no outro dia, ele tá azul. Por que está acontecendo isso, Chico? Inclusive ela chamou o Chico um pouco reservado para perguntar, né? Aí o Chico respondeu que ele era uma fornalha de energia. Por conta disso, os lugares, a mesa onde muitas vezes ele estava, muito tempo mudavam de cor. Então, gostaram do vídeo? Essa é a última e terceira parte do nosso vídeo sobre Zé Arigó. Você não viu os outros vídeos? A gente vai deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você também assistir e acompanhar. E eu digo para você, através da oração, da meditação, da sua força mental, você pode se descobrir quem é você, quem somos nós. É a nossa mensagem nessa terceira parte desse médium, sem comentários sobre o que ele representou. Certo? Um grande beijo.